meus irmãos, o segundo capítulo da carta de Pedro. Louvado seja o nome do Eterno. Vamos ali na segunda carta de Pedro, capítulo 2. Então vamos ver hoje o capítulo 2 de Pedro, meus irmãos, da segunda carta. Amém? O culto deve passar uns 5 minutos aí, irmãos, por causa do que teve esse problema aqui da internet, tá, irmãos? Então vamos lá. 2 Pedro 2. E também houve entre o povo, deixa eu aumentar assim, tá bom. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. Então, irmãos, aqui no primeiro versículo, Pedro está dizendo uma profecia que haverá entre o povo de Deus falsos doutores e que introduzirão heresias de perdição. É coisa que nós vemos hoje, meus irmãos. Amém? Veja o verso 2. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Muitos, meus irmãos, seguem, não é poucos. Poucos seguem a verdade. Muitos seguem essas dissoluções pelos quais é blasfemado o caminho da verdade. Verso 3. E por avareza farão de vós negócio. Esses líderes olham para o rebanho como um negócio, como uma empresa, né? Então eles não olham como almas a serem salvas. Por avareza farão de vós negócio, com palavras fingidas, com mentiras, né, irmão? Palavras fingidas com mentiras, sobre os quais já de largo tempo será tardia a sentença e sua perdição não dormita. Todos esses líderes, meus irmãos, quando morrem, aqui diz que a sentença deles jamais será tardia e sua perdição está viva. Ou seja, eles irão para a perdição. Amém? E nós vemos isso aqui também na carta do apóstolo Paulo, em Romanos, capítulo 16, quando o apóstolo Paulo diz assim: porque os tais não servem a nosso Senhor Yeshua HaMashiach, mas ao seu próprio ventre, e com suas palavras suaves e lisonjas enganam os corações dos simples. Né, irmãos? É o que nós vemos hoje aí, o cumprimento vivo dessa palavra aí, com tanta heresia, meus irmãos, e com tanto comércio dentro das congregações, das igrejas, amém? Cumprindo a palavra de Deus de Pedro, de Paulo, e também Paulo fala ali, irmãos, em 2 Coríntios, capítulo 2, verso 17, que ele diz: porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Quanta falsificação de palavra de Deus tem por aí, meus irmãos? É muita. Mas Paulo diz: antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus na presença de Deus. Aleluia. Vamos ao verso 4, meus irmãos. Agora Pedro vai mais adiante, ele diz: porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, olhe bem, meus irmãos, os anjos não tinham pecado e pecaram, né? Satanás ali, irmãos, em Ezequiel, ele pecou por quê, irmãos? Por causa que ele cria na sua formosura, ele cria no seu comércio. Vemos aqui no livro de Ezequiel, meus irmãos, Bíblia. Louvado seja Deus, aqui na Bíblia Online SF, louvado seja o nome do Eterno. Vamos aqui no livro de Ezequiel, louvado seja o nome do Eterno, nosso Deus. Aqui, meus irmãos, louvado seja Deus. Vamos aqui no livro de Ezequiel, aleluia, louvado seja Deus. Amém? Aqui você vê, meus irmãos, quanto que Satanás, amém? Aleluia. Deus está falando aqui, Ezequiel 28,
Verso 13. Estiveste no Éden. Está falando aqui, Deus está falando de Satanás, Satã, que era um querubim ungido. Estiveste no Éden, jardim de Deus. De toda preda preciosa era a tua cobertura. Sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Em ti se faziam seus tambores, seus pífaros. No dia em que foste criado foram preparados. Tu eras o querubim ungido, irmãos. Era o querubim ungido para cobrir e te estabeleci. No Monte Santo de Deus estavas. No meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito era nos teus caminhos. Isso antes de Satanás virar um demônio. Desde o dia em que foste criado até que se achou iniquidade em ti. E o que é a iniquidade de Satanás? Na multiplicação do teu comércio encheram o teu interior de violência e pecaste. Por isso te lancei profanado do monte de Deus e te fiz perecer, ó querubim cobridor do meio das pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompeste a sua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Então, meus irmãos, vocês vejam bem que Satanás, ele pecou porque ele se achava belo. Ele se achava, meus irmãos, esse é o pecado de Satanás. Ele era um anjo, mas ele se envaideceu. E a vaidade da beleza, meus irmãos, ou então da vaidade própria da pessoa querer se embelezar, também tem um fundo maligno nisso, meus irmãos. A pessoa tem que andar decente, mas não fazer como Satanás, que elevou seu coração por causa da formosura, e aí ele corrompeu sua sabedoria por causa do seu resplendor. E aí Deus diz, por terra te lancei. E aqui Deus, irmãos, está falando aqui em 2 Pedro, porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançados no inferno, os entregou aos cadeias da escuridão. E por que os anjos pecaram, meus irmãos? Porque ali, meus irmãos, levou o seu coração na vaidade, acharam que eram alguma coisa. Ninguém é nada diante de Deus, meus irmãos. Se alguém pensa que alguma coisa está no caminho da perdição, nós temos que nos humilhar perante o Eterno, porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram e ficaram reservados para o dia do juízo nas cadeias da escuridão, e Deus também não perdoou o mundo antigo, mas guardou a Noé, o único santo que tinha naquela geração, a 8ª pessoa, o pregoeiro da justiça, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, e condenou a destruição as cidades de Sodoma e Gomorra, porque era uma cidade corrompida, meus irmãos. Você veja que Sodoma era tão bela, tão linda, tanto é que quando Abraão falou para Ló, Ló, escolhe para onde tu queres ir, e Ló escolheu ir para Sodoma, porque era muito bonita, e Deus reduziu Sodoma a cinza, e pondo elas para exemplo aos que vivem impiamente. Mas Deus livrou o justo Ló, porque mesmo naquela cidade maligna, ele era fiel, porque ele era enfadado da vida dissoluta daqueles homens abomináveis. Então Deus, irmão, livrou o Ló, também outro homem santo de Deus naquela geração, agora de Abraão, porque verso 8, porque esse justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma, por isso ouvia sobre suas obras injustas. Aquele que é justo, meus irmãos, ele quando vê as pessoas se corrompendo, as pessoas indo para o mundo, fazendo as pecaminosidades, a sua alma fica aflita, a sua alma, ela não vai atrás do pecado, antes rejeita, porque ela se aflige com as coisas malignas, como o justo Ló também era assim. Verso 9, meus irmãos, assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos. Lembra, meus irmãos, os piedosos, racídicos, né? O que é os piedosos? Aquela pessoa que crê, meus irmãos, e não dá lugar à carne. Esse é o piedoso. E reserva os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Mas ainda Pedro continua no verso 10, irmãos. Mas principalmente aqueles que, segundo a carne, andam em cobiças, concupiscência quer dizer cobiças, de imundícia, e despreza as autoridades. Essas autoridades aqui, Deus está falando dos seres angelicais, desprezam o poder de Deus. E Pedro ainda fala dessas pessoas atrevidos, obstinados. Tem muita gente, irmão, que até crente, até líder de igrejas,
ficam brincando com as autoridades, tanto quanto as autoridades espirituais dos céus, quanto também as autoridades das trevas, porque Satanás, ele está condenado, mas ele também é tido aqui nesse versículo, nós vamos ver mais adiante, como também uma autoridade derrotada que mas não pode ser tratado como quando essas pessoas falam de qualquer maneira, tem que ter sabedoria em falar. E aqui ele diz, enquanto os anjos, verso 11, meus irmãos, enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciaram juízos contra eles diante do Senhor. Você vê agora, Pedro aqui está falando que os anjos de Deus, os grandes anjos, os arcanjos, os comandantes, amém? Que nós vimos ali no livro de Enoque, que são 7 arcanjos comandantes nos céus, que é o arcanjo Miguel, Gabriel, mas nenhum deles pode receber oração, amém? Porque são simplesmente arcanjos, mas eles cumpriam as ordens de Deus. Gabriel, Rafael, Uriel, todos esses arcanjos, meus irmãos, que estão ali nos céus, e nós vemos ali, irmão, que mesmo um deles, aqui no livro de Judas, não fez juízo blasfemo contra Satanás. Olha bem, irmão, aqui está no livro de Judas, aqui você veja bem, verso 9, Judas capítulo 1, e Judas, meu irmão de Yeshua, capítulo 1, verso 9, diz assim, mas o arcanjo Miguel, que é o primeiro comandante dos 7, quando contendia com o diabo e disputava o corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra o diabo, mas disse, o Senhor te repreenda. Então é isso que nós fazemos, meu irmão, quando expulsamos Satanás. Tu está repreendido em nome de Yeshua HaMashiach, e expulsamos em nome de Yeshua HaMashiach. Ou o Senhor te repreenda, como o arcanjo Miguel falou, mas ele não pode chegar e fazer zombaria, nem com os anjos de Deus, nem com o próprio Satanás, porque ele está derrotado. Você tem apenas que expulsá-lo e repreendê-lo em nome de Yeshua, mas sem meninice, como diz aqui Pedro. Amém? Porque o próprio arcanjo Miguel aqui em Judas, ele não ousou pronunciar juízo de maldição contra Satanás, mas disse o Senhor te repreenda. Amém? Isso é uma lição também muito importante. E muita gente fala de Deus, irmão, assim, de uma maneira, imagina se Satanás tão derrotado, imagina Deus, que é a autoridade suprema, e Yeshua, que é uma autoridade suprema, e as pessoas falam de qualquer maneira, irmão, como se Yeshua concordasse com o pecado. Nós temos que santificar o nome de Yeshua, meus irmãos, e o nome do Eterno, principalmente. Aqui diz, verso 12, mas estes, falando dos seres humanos, como animais irracionais, que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos. A pessoa segue seu instinto. As pessoas seguem seu instinto em vez de seguirem o Espírito Santo. O que eu sinto é o que me comanda. Então aqui ele compara essas pessoas como animais irracionais, que a pessoa sente, se deixa guiar pela sua própria vontade, não pela vontade do Espírito Santo. Então Pedro chama como animais irracionais, que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem, perecerão na corrupção, recebendo o galardão da injustiça, pois que tais homens têm prazer nos deleites cotidianos. Ele agora está se referindo, irmão, àqueles que são crentes. Olhe bem, tais homens, seres humanos aqui, têm prazer nos deleites cotidianos, nódoas são eles e máculas, manchas, deleitando-se em seus enganos, quando se banqueteiam convosco. Então Pedro está dizendo, aqueles que no meio de vós são manchas, deleitando-se em seus enganos, quando se banqueteiam convosco. Verso 14, tendo os olhos cheios de adultério. Amém? O adultério, meus irmãos, olhos de adultério. Yeshua falou que aquele que olhar com intenção impura está em adultério. E não cessando de pecar, engodando as almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos da maldição, são crentes, estão nas igrejas, estão nas congregações, estão nos lugares, estão nas sinagogas messiânicas, nas congregações, igrejas, mas são filhos da maldição, meus irmãos. Por quê? Porque dão lugar à carne e não querem dar lugar ao Espírito. Mas aquele que dá lugar ao Espírito, esse é filho de Deus. Agora ele continua aqui no verso 15, falando desses crentes, os quais, deixando o caminho direito, erraram
seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor. Balaão, meus irmãos, é o exemplo do homem maligno, do homem mais maligno que teve, porque ele queria dizer que era de Deus, mas não era. Que amou o prêmio da injustiça, que ele vendia o que ele fazia para Deus, que ele fazia em nome de Deus. Verso 16, mas teve a repreensão da sua transgressão. Isso aí está no livro de Números 23, irmãos. O mudo jumento, falando com voz humana, impediu a loucura do profeta. E agora Pedro continua no verso 17, meus queridos irmãos. Estes são fontes sem água. Louvado seja o nome do Eterno, meus irmãos. Nuvens levadas pela força do vento, para os quais a escuridão das trevas eternamente se reserva. Irmão, se imagine, escuridão das trevas, falta uma luz, as pessoas já ficam preocupadas, imagina no inferno, meus irmãos, naquela escuridão terrível, eternamente, e dali nunca sair sofrendo. Por quê, irmãos? Porque estavam dando lugar à carne, dando lugar à sua própria vontade, a seus próprios instintos, aquilo de errado que tem na sua mente, mas não deram vontade à vontade de Deus, que está escrito na sua santa palavra, ali nos 5 livros da Torá e nos evangelhos de Yeshua HaMashiach e nas epístolas dos seus santos apóstolos. Vamos aqui no verso 18, meus irmãos. Porque falando coisas muito arrogantes de vaidades, muitas vaidades, pessoas ficam falando de vaidades, engodam com as concupiscências da carne, cobiças da carne, ficam engodando suas almas e com dissoluções, inclusive aqueles que estavam se afastando dos que andam em erro. Então, irmão, veja bem, Pedro agora está falando de um tipo de crente que chega para o outro e diz, não precisa ser tão santo assim não precisa ser tão fiel assim não, porque ele está dizendo aqui, aquele que engodam concupiscências da carne, aqueles outros que estavam se afastando do erro. Opa, a pessoa estava se afastando do erro, chega um filho da maldição, vestido de crente, dizendo que é crente, dizendo não precisa ser tão santo assim não precisa ser tão observador da palavra assim não. Então Pedro está dizendo aqui que são filhos da maldição, esses que fazem isso, meus irmãos, que estava aqui a pessoa afastando do erro, e ele vai e traz a pessoa novamente para o mundo. Verso 19, meus irmãos, veja bem, prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção, servos da escravos da corrupção, meus irmãos, escravos, esses escravos da corrupção já estão lá no inferno, meus irmãos, porque desviaram muita gente. A pessoa quer se afastar do mundo, a pessoa puxa aquela pessoa para o mundo, a pessoa quer ser santo, a pessoa... Irmão, tem gente, irmão, que se a pessoa for do mundo, ele não persegue não, mas se for servo, a pessoa quer ir contra. Então esse daí é filho da maldição, meus irmãos. Aleluia, como está aqui na palavra de Deus, prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção, porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se servo. Se alguém é vencido do pecado, é escravo do pecado. E aqui diz, meus irmãos, louvado seja Deus, porquanto, se depois, olha que palavra, essa palavra é muito importante, meus irmãos, porquanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, depois que a pessoa escapou da corrupção do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Yeshua HaMashiach, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhe o estado pior do que o primeiro. O último estado é pior, porque isso, inclusive, Yeshua fala, meus irmãos. Mateus capítulo 12, olha as palavras de Yeshua HaMashiach aqui, meus irmãos. Yeshua diz, quando o espírito imundo tem saído do ser humano, ele anda por lugares áridos, buscando repouso e não encontra. Então ele diz, aquele demônio pensa, voltarei para minha casa de onde saí. E voltando lá, acha desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali, e são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá essa geração má. E Yeshua
fala isso, meus irmãos. Por isso que Pedro está dizendo, a pessoa depois de ter conhecido o caminho do eterno, depois de ter conhecido a palavra de Deus, se deixa vencer pelo pecado, se deixa vencer pelo mundo, se entrega nas mãos do pecado, então vem 7 demônios junto com aquele que tinha saído e diz, tá igualzinho como era antes, vamos voltar para lá. E volta para lá, aquela pessoa fica mais amarrada no pecado, fica mais amarrada no mundo. Por isso que Pedro está dizendo, tornou-se-lhe o seu último estado pior do que o primeiro. Aleluia! Que palavra linda, meus irmãos, tem aqui na palavra de Deus. E aqui também diz, irmãos, aleluia, no capítulo de Gálatas, apóstolo Paulo falando, capítulo 5, verso 13. A gente vê, irmão, Yeshua falando, Pedro falando, Paulo falando, né, irmão? Qualquer outra maneira de viver é outra coisa, menos a Bíblia, meus irmãos. Porque a Bíblia está dizendo que nós temos que andar na santificação. Gálatas 5, verso 13, diz assim, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, não useis da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Amém? Então, Paulo está dizendo aqui, a pessoa pensa, eu estou livre de nada, para dar ocasião à carne, ninguém está livre, para servir uns aos outros com amor. Então, meus irmãos, você veja bem, aqui Pedro fala, meus irmãos, verso 21, Pedro ainda fala, porque melhor lhes fora não terem conhecido o caminho da justiça, do que conhecendo, desviarem do santo mandamento que lhes fora dado. Pedro diz, é melhor aquele, meus irmãos, que ele é ímpio, e ele vai para o inferno, mas vai sofrer menos no inferno. E Yeshua fala isso, porque melhor lhes fora conhecerem o caminho da justiça, do que conhecendo, desviarem do santo mandamento que foi dado, do que aquele que foi liberto e volta para o que estava fazendo antes, meus irmãos. Isso daí é errado. Verso 22, e ele encerra esse segundo capítulo, meus irmãos, da seguinte forma, deste modo, sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz, o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada ao espojadouro de lama. Então é assim a vida do crente, que ele conheceu a verdade e voltou para suas práticas antigas, para aquela vida pecaminosa, mundana. E aqui diz, irmãos, Pedro compara esse crente a um cão que voltou ao próprio vômito e a porca que volta ao espojadouro de lama. A porca lavada que volta ao espojadouro de lama. Então, meus irmãos, nós vemos aqui a segunda carta de Pedro, uma carta muito importante do apóstolo Pedro, no segundo capítulo da carta. Cada capítulo mais lindo que o outro, para aquele que tem o Espírito Santo, acha bonito, porque está purificando. Quando a gente recebe essa palavra, ela vai purificando nossa vida, porque a gente quer que ela entre em nossa vida e na nossa mente. Amém? Então, queridos, que o Espírito Santo de Deus continue falando ao coração dos irmãos, que o Eterno abençoe a todos. Amém e amém.